Chegamos, sejam bem-vindos ao nosso Pode Crer, o seu pod semanal. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, que está bem interessante, eu quero te perguntar, você já deu o seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos? Tem vídeos diários, muitos assuntos de todo tipo que você possa imaginar. E comenta aí também. Comenta, faça seu comentário, porque hoje o assunto é bem interessante. Nós trouxemos aqui duas convidadas especiais. Se apresentem aí para o nosso público do Pode Crer. Fiquem à vontade, a bancada é de vocês. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa noite, eu não sei, depende do horário que você estiver assistindo isso. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e eu sou estudante universitária de psicologia. Oi, pessoal, eu me chamo Natália, eu tenho 33 anos, sou professora e também administradora. Carinha de 20, Isso. essa carinha aí de 20, né? Graças a Deus. E vim aqui dar essa participação muito legal no Pode Crer. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já queria falar há bastante tempo e sempre eu perguntava lá no meu Instagram, vocês conhecem pessoas minimalistas para nos indicar, né? E às vezes quando as pessoas elas se deparam com esse tema, minimalismo, aí imagina assim, eu não sou, não tenho. Mas quando você vai ver o conceito, né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o conceito, e aí a gente começa identificando. Realmente eu tenho traços minimalistas, eu sigo, né, essa prática. E o que é o minimalismo? Hoje a gente fala bastante nisso, né? Por exemplo, nas decorações, as blogueiras devem falar por aí, eu sempre ouço, estou decorando o meu apartamento mais minimalista, né? Estou hoje com um look minimalista. O que é o minimalismo? Bom, pelo que eu dei uma estudada antes de vir pra cá, porque eu acabei percebendo que eu já vivia isso no meu dia a dia, mas eu não tinha esse conhecimento. Depois que a Mary chamou a gente para participar aqui do Pode Crer, eu acabei estudando e eu vi que o conceito, né, de minimalismo é você procurar uma vida só com o essencial, sabe? Procurar viver não com extremos luxos, não com um grande acúmulo de coisas. É meio que uma forma de viver só com o necessário, né, com o que é importante para você. Vai na contramão do consumismo, Natália? Desenfreado, né? Isso, eu acredito que o minimalismo também ele vai muito você ter tempo de qualidade. Tem isso também. Isso. Os recursos, administrar Sim. bem os recursos. Isso. Né? E você investir, né, o seu dinheiro em coisas boas, em coisas duráveis, em marcas boas, né? Sim. Às vezes, quando a gente escuta as pessoas falando, porque você gasta em excesso comprando coisas mais caras. Mas se a gente for parar para pensar, aquele produto que ele tem um valor mais alto, acaba que ele tem uma durabilidade menor. Uma durabilidade maior. E aí você consegue consumir o mesmo produto durante um período de tempo maior. E isso faz você também economizar, né? Investir o seu dinheiro de uma maneira boa, adequada, fazer uma reserva também de emergência. Essa questão do consumo, ela é bem pontual assim, no minimalismo, né? Sim. Porque avalia se realmente precisa. Como é que vocês compram as coisas de vocês? Eu procuro comprar o que eu preciso, na verdade, né? Eu não tenho o costume de acumular, até porque eu não tenho muito espaço, né, para acumular. Eu só tenho ali o meu quarto, o meu guarda-roupa e eu não tenho muito espaço para realmente acumular coisas e eu também não gosto. Eu não gosto de ver aquele guarda-roupa amontoado, cheio, a mesa cheia de coisa. Então eu sempre procuro comprar o que eu tô precisando. Tipo, essa minha calça aqui ela já tá um pouco mais velha. Acho que eu vou comprar outra calça. Aí eu compro outra nova e tal, e eu acabo doando a que estava mais antiga e tal, eu não fico guardando coisas. E até, tipo, às vezes eu até tento me frear um pouco porque eu acabo me desfazendo de coisas que talvez fossem memórias, sabe? Tipo, eu já rasguei várias folhas de cadernos antigos de quando eu era criança, por exemplo, e doei os cadernos com as folhas limpas.
E são memórias que eu não vou ter mais. Mas, ao mesmo tempo, também eu não vejo motivo de ficar guardando uma pilha de papéis na minha te casa. desapegou. Isso. Essa questão do desapego, ela é bem difícil, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre, pelo menos pra mim, né? Que eu vindo uma vibe bem consumista, né? Eu ainda estou no processo de autoconhecimento, né? Para mim poder entrar dentro desse viés aí minimalista. Aí eu falei pro meu filho e pro meu marido, né, ano passado, olha, agora a gente vai ser minimalista. Eles falaram, pode me tirar dessa. Inventa esse negócio aí pra ti. Eu disse, não, tia, calma, vocês não sabem o que é, eu vou ensinar pra vocês, né? Eles pensam que eu quero controlar as coisas deles. Mas vamos lá pro consumo. Como é que tu compra, Nath? Então, eu também já fui muito consumista. Então, eu comecei a criar hábitos mais minimalistas já faz um tempo. Foi quando eu percebi que eu tinha muitas coisas em excesso. Por exemplo, queria reformar o quarto. Então, esse foi um marco, assim, para mim, a reforma do quarto. Eu tinha muitos sapatos. Então, eu tinha mais de 50 pares de sapato. Caramba. Pra que eu tinha tudo isso de sapato? Não usava. Eu tenho 5 pares de sapatos. Isso. Então, isso foi uma virada de chave. Para que eu preciso de tudo isso? Se eu for para a ponta do lápis, o quanto eu gastei... Quanto você gastou? Para não usar, eu gastei muito dinheiro. E aí eu até acabei que doei todos os sapatos. Eu selecionei os que eu não usava muito. E acabei que doei. Mas foi um processo, né? Não é fácil. Mas hoje, como que eu compro hoje? Eu compro a partir de uma necessidade. Eu tô sem camiseta, então eu vou ao shopping já com esse objetivo. Eu preciso de camisetas novas. Sim. Preciso de calça jeans. Vou ao shopping em busca de calça jeans. E eu ainda faço também um cálculo. Quanto de calça jeans que eu uso durante a semana? Quantas calças eu preciso ter? Quanto você vai precisar. Isso. E também eu parto do princípio que se eu compro só uma peça de roupa, por exemplo, vestido, macacão, eu economizo espaço e aí eu já tenho o look pronto, porque Sim, eu não preciso de duas Eu sempre peças. penso isso também, sabia? Às vezes eu penso assim, eu vou comprar uma calça e uma camisa, não é melhor comprar um vestido? Isso. Às vezes é mais barato. Às vezes é E mais é barato melhor, mesmo. você já monta Isso. o look ali, né, completo. E é ainda, interessante. e ainda é mais elegante, né? Andar... Ainda é mais elegante. Isso. Esse é um ponto que eu gasto um pouquinho mais porque eu não gosto de usar vestido. Então eu sempre tenho que comprar uma calça com uma blusa, né? Alguma coisa assim, quando eu preciso. Mas eu também não tenho problema em repetir roupa. Então, se eu for, tipo, pra um casamento com uma roupa tal, se eu tiver um aniversário pra ir na outra semana, talvez eu vá com a mesma roupa. Essa questão do consumo, principalmente das roupas, a gente fala assim no nosso âmbito pessoal, no nosso âmbito econômico, mas isso gera um impacto tremendo assim no meio ambiente, Com né? certeza. A quantidade de roupas, né, que as pessoas consumem. Outro dia eu estava vendo uma entrevista também no podcast de uma influenciadora bem famosa. Ela falou que ela usava uma roupa uma vez. Ela falou que aquela roupa que ela estava usando ali, ela nunca mais ia ver. Então, imagina quantas roupas uma pessoa troca durante um dia, né? A gente que é normal, acho que eu troco umas 3 vezes, 4 vezes. Por aí. Levando em consideração a academia, essas coisas. Imagina ter um volume desse de peças e imagina isso ser falado por uma pessoa que tem uma forte influência por uma parcela muito grande da sociedade, né? Então, Sim. a gente tem que ter bastante cuidado nesse ponto do consumo. Sim. E uma coisa interessante, sabe o que eu aprendi? De eu ver uma coisa, não sei se vocês têm isso, mas para mim isso é muito legal. De eu ver alguma coisa no shopping, eu desejar comprar aquilo e eu pensar, eu preciso disso? E agora eu pergunto, onde eu vou guardar? Sim. Nossa, eu faço essa pergunta sempre. Onde eu vou guardar? Você falou que não gosta de nada Amontoado, não amontoado, né? Nem enfeites, Eu tenho pouquíssimos enfeites. Eu tenho uma prateleira no meu quarto que ela é destinada para isso, que é onde eu guardo algumas decorações, assim. E, se eu não me engano,
São, tipo, umas 6 coisinhas, assim, e 2 delas são úteis, porque uma é um difusor, que é aqueles cheirinhos de óleo essencial no ambiente, e outra é um daqueles cheirinhos aqueles sprays de cheiro automático, Que vai. no ambiente. Pois é, duas São dessas decorações são funcionais. funcionais. Eu não gosto também de nada. Por exemplo, se eu for no aniversário, se eu for em algum aniversário aí na casa de vocês, casamento, se me derem uma lembrança que tem comida, é legal. Agora, se me derem uma lembrança que eu tenho que guardar, Eu não gosto Não me dê. de lembrança também. não me dê. Aniversário Não que gosto de lembrança. dá copo. Eu gosto só se Não for algo gosto. pequenininho, tipo um chaveiro, um bottom, alguma coisa que dê pra colocar, Nem tipo... chaveiro, assim, eu acho que eu não... Não sei, eu uso todos os meus chaveiros, né? Mas eu tenho bastante. O que eu faço, por exemplo, o meu marido, ele corre e ele ganha muito os kits, né? Camiseta, squeeze. Então, teve uma época lá em casa que a gente tinha tanta squeeze. E eu falava pra ele, olha, se tu aparecer com mais uma squeeze aqui, vou dar uma bicuda nesse squeeze. Squeeze é aquelas garrafinhas? Aquelas garrafinhas. Ah. E aí a gente pegou e pensou num destino, né, para essas garrafinhas que vinham e que não são baratas, são caras. E a gente pensou num destino, E é né? plástico também, né? Se fosse jogar fora. E é plástico também. E a gente tem que fazer esse consumo consciente também, Sim. né? Por exemplo, se eu for em algum lugar, alguma festa e tal, aí eu prefiro não pegar lembrancinha, essas coisas, porque vai ficar lá em casa por um tempo, mas logo eu vou jogar fora. E às vezes a pessoa gastou um dinheiro, né? Essas coisas são caras. E aí eu dou outro fim, né? Ou dou para alguém, ou eu jogo fora, dependendo do... Mas eu guardo um pouquinho ainda, né, lá em casa. Mas eu não gosto, assim, porque eu não gosto de enfeite também, Letícia, assim, sabe? Em casa. Eu gostei muito já. Nossa, um monte de tralhinha lá em casa. E agora eu não gosto mais. Eu gosto de decorações muito pontuais, assim. Eu não tenho muita decoração no meu quarto e tal, porque por questão mesmo de ser um espaço pequeno. Mas quando eu futuramente me mudar pra minha casa e tal, eu gosto muito de quadros, que são coisas que você deixa ali na parede, combina com o ambiente e tal. Talvez um vaso isolado de planta em algum lugar, mas eu não gosto muito daqueles negocinhos, tipo, centro de mesa que fica... Eu tenho. Não julgando, mas é porque eu vejo coisa em cima de mesa, eu sinto que a casa tá desarrumada. Ah, é verdade. Não, mas é só ali na minha mesa. Porque a gente ainda tá passando por esse processo, né? De desapegar, Sim. de desentralhar. Vocês já fizeram um processo de desentralhe na casa de Já. vocês? Quase todo mês. Isso. Lá em casa eu ainda moro com a minha mãe, mas eu sempre faço esse processo de desentralha. Tem até um conflito às vezes, com alguma coisa que eu vejo que não é mais útil para casa e ela vê utilidade. Tua mãe guarda negócio de pote na Guarda terra? guarda Pelo pote. amor de Deus. E Pote de coisa vazia lá, de Isso. maionese. E aí tem essa questão, eu vejo, isso aqui não é mais útil. Ela vai lá e pega de volta. Isso Que é útil. sim. Isso. Mas Se for uma coisa útil, bacana, né? Que você vai utilizar e tal. Mas às vezes a maioria das coisas assim não tem mais utilidade. Mas como eu fiz a reforma no quarto, eu até comentei que eu não tenho mais guarda-roupa. Pois é, tu não tem mais guarda-roupa. Fiz o projeto do guarda-roupa, mas o projeto nunca saiu do papel. Porque eu comprei ali bem rápido para usar uma arara, uma cômoda que ia atender ali a necessidade e aí ficou. E aí, como que eu faço agora? Arrumo as roupas no cabide. Se eu preciso comprar outra roupa e não cabe mais no cabide, aí já dá aquele pensamento. Já tenho muita coisa. Tenho muita coisa. O que que eu vou fazer com esse monte de coisa? Tem coisa aqui que eu não uso mais. A mesma coisa, sapatos, entende? Então, sapato também tem lá sapateira que só cabem 12 sapatos, né? Tu, de 50 foi pra 12. A maioria é tênis, porque tênis combina com tudo, né? E é confortável. É Sim, verdade. muito. Então, é o que cabe ali na sapateira. Passou desse número, não tem onde guardar. O que que eu vou fazer? Não tem onde colocar mais um item, mais alguma coisa. E assim, pra gente que é mulher, 12 sapatos, às vezes as pessoas falam, ainda é muito. Mas a gente precisa ter um sapato alto, uma sandalinha, um tênis. Mas a maioria ali são tênis que
Combina Que é pro muito. dia a dia, né? É, pro dia a dia. E aí combina mais com todas as roupas. Tem pessoas que têm menos, né? Tu tem quantos, Letícia? Eu tenho um salto, um par de saltos, acho que uns 3 pares de tênis para o uso diário e um tênis de academia. Tenho E eu dois tenho de uma academia. botinha também, tipo aquelas botinhas de couro, que eu uso para sair, às vezes, também, Isso algo mais atende a tua social. necessidade. Eu só preciso disso. E, tipo, eu tinha outra bota, só que o sola dela estourou, por isso que eu comprei outra. O legal do minimalismo é que não existe uma regra. Ah, você tem que ter X números de... Se bem que eu coisas. fiz uma lista lá pro meu marido e pro meu filho, eu coloquei tantas camisetas. Porque meu filho tem um guarda-roupa até o toco de camiseta, mas ele usa só 3. As mesmas. As mesmas. Ele usa as mesmas Acontece. camisetas. Ele tem um monte de camiseta, mais um monte mesmo, mas você vai ver ele só com aquelas mesmas camisetas ali, sabe? Coisa de menino. Aí eu fiz uma listinha lá para eles, né? E fiz uma listinha para mim também. Só que não é uma coisa engessada, né? Por exemplo, você tem 5 pares, atende a tua necessidade. A Natália tem 12 e atende a necessidade dela, que antes tinha 50, né, Isso, era Natália? muito. Agora você É imagina, se a gente for fazer um cálculo, né? Por exemplo, de um guarda-roupa lá que está com roupa parada durante um ano. Às vezes, no final do ano, a minha tia, ela sempre levava bastante camisolas, calcinhas com etiqueta, sabe? Sutiã com etiqueta de uma parente dela, que ela tinha compulsão por comprar. Então, ela comprava bastante coisas e ela nem chegava a usar. Nem tirava, né? Não da tirava embalagem, a às vezes. etiqueta. Só era não o prazer, né? de Só era o comprar. prazer de comprar, o prazer de consumir. E aí, no final do ano, queria comprar mais, não tinha onde Espaço. colocar, não tinha mais espaço. E vendia, dava, enfim. E quanto dinheiro não foi desperdiçado, né? Muito. Nesse processo. Então, essa questão do minimalismo, ela vem para trazer essa questão consciente aí do consumo mesmo, desse consumo consciente, para a gente avaliar não só a nossa parte financeira, mas também para a parte do meio ambiente, né? Sim. Agora eu quero perguntar aqui de vocês se esse novo estilo de vida, esse estilo de vida ajuda na organização da vida e da casa em si. Com certeza. Você ter menos coisas ali para administrar é muito melhor, né? Quanto menos que você usa muito, melhor. Falando de tudo, de roupa, sapato, celular, né? Eletrônico, tudo isso. Por exemplo, às vezes uma casa, em cada cômodo tem uma televisão. Qual que é a necessidade de você ter uma televisão em cada Verdade, cômodo? né? Tem isso. As pessoas param ali para assistir a televisão ou é só decoração da casa a televisão, né? Então, organizar menos coisas é muito melhor, porque começa na roupa ali, começa dentro do teu quarto, né? Tu diminuir a quantidade de roupas, diminuir a quantidade de sapatos, depois você já começa a se questionar. Vai no shopping, eu preciso comprar isso? Às vezes eu me pego indo ao shopping, eu vou comprar tal coisa. Chega no shopping, eu me pergunto, por que eu vou comprar? Eu não preciso comprar isso agora. Então, a gente consegue se organizar melhor e organizar até a nossa necessidade. Sim. Consegue perceber o que de fato eu preciso e o que eu não preciso para seguir, né? O que me ajudou bastante também nesse processo, principalmente de consumo roupa, sapato, né? Que a gente vem aí dessa ideia de que a gente precisa ter tudo, precisa ter muito, não pode repetir roupa, as pessoas vão falar. Eu fiz coloração pessoal. E aí eles montam, né, a paleta de cores e tudo mais. E aí ajuda quanto de cada cor eu preciso ter no meu guarda-roupa que vai me atender bem. E aí ajuda até a gente ter uma organização. E aí eles dão um documento ali no final, um dossiê,
que aí explica, você precisa ter X% do seu guarda-roupa tem que ser camiseta, X% calça jeans, Legal. vestido, e aí você consegue também ver bijuteria, joias. Esse é um outro ponto também, né? Quem usa, eu Isso, não uso. eu também não gosto muito, mas uso quem pouquíssimos usa, acessórios. às vezes usa em excesso. E aí, eu vou comprar dourado, eu vou comprar prateado, eu vou comprar de todo jeito. Mas aí, qual é que de fato combina contigo? Porque você compra ali na hora e depois não usa mais, porque não se sente bem, sentiu que não combinou um pouco. Então, foi legal eu fazer a questão da coloração ali pessoal, que não vê só o tom de roupa que combina com a gente. Dá dica de tudo, do esmalte que eu vou usar, o relógio, o meu estilo combina com essa quantidade de acessórios que eu compro toda vez que vou no shopping. Então, eu acredito que você ser uma pessoa minimalista, sim, te ajuda a ter uma organização tanto dos teus objetos ali, de tudo ali dentro da tua casa, quanto também da tua rotina. O que você precisa fazer, por que você precisa fazer, dar uma ideia melhor. E tu, Letícia, como é que tu acha que esse estilo de vida ajuda na organização? Eu acho que sim, justamente pela praticidade de ter um estilo de vida mais minimalista, porque, por exemplo, você tem pouca coisa para arrumar, né? Você não tem que ficar encaixotando as coisas, várias coisas, você não tem que ficar arranjando o espaço que não tem para uma quantidade maior de produtos, né, que você consome. Então, eu acredito que a praticidade de você ter um estilo de vida minimalista não só acelera esse processo de organização, tanto da casa quanto da sua vida, mas como também traz um bem-estar para você, sabe? Porque, sei lá, eu pelo menos eu tenho muito essa sensação. Quando eu tô com o meu quarto bagunçado ou com a casa bagunçada, eu me sinto muito angustiada. Eu não gosto de estar em ambiente sujo, bagunçado. E quando você tem muita coisa para arrumar, às vezes até desanima um pouco de você É organizar essas verdade. coisas, sabe? Porque você fica, ai, mas eu vou ter que ficar, sei lá, 3 horas arrumando, E né? essa questão do pouco, do mínimo, do essencial ali, por isso que eu fiz essa pergunta da organização, porque ela está muito atrelada à organização. Se Sim, você for dar um Google aí, procurar dicas de organização de casa, uma das dicas vai ser adotar o minimalismo, né? Tirar realmente as coisas que você não utiliza. E quando a gente pensa assim no minimalismo do consumo exagerado, a gente pensa muito em roupa, sapatos, essas coisas da gente, de mulher, né? sim. Homem por si só já é um pouco minimalista, né? Comprar Já pouco. tem pouco sapato, né? Já tem pouca. Depende do homem, né? Por Com exemplo, meu certeza. filho tem um monte de camisa desnecessárias. E aí a gente pega essa pauta aí também e leva para dentro dessa questão da organização, que é uma dica que eles dão. Então, se você quer ter mais tempo, né, aí a gente vai para o tempo, né? Você já pensou você passar o dia todo tentando organizar uma casa cheia de coisas, né? Cheias de muitas Muita coisas ali, decoração, muita muito móvel. decoração, muita louça, né? Porque até isso dentro da nossa casa, as coisas funcionais, a cozinha, acho que depois do guarda-roupa, acho que é o ponto que mais a gente tem que estar sempre lá. Acumula coisas, né? Vai acumulando, né? A gente vai vendo, eu preciso dessa faca aqui diferente. Eu preciso disso aqui diferente. Daí você vai comprando e você não vai utilizando, porque eu faço um desafio para você que está ouvindo a gente. Eu desafio para você fazer hoje. Vai lá no teu guarda-roupa. Verifica as roupas que você já fazem mais ou menos 6 meses ou até um ano que você nunca utilizou, que você não utilizou mais. Então, esse período de 6 meses, de um ano, quer dizer que você não vai utilizar. A probabilidade de você usar essa roupa, ela é baixíssima. Você não precisa, ela está ocupando ali um espaço, né, desnecessário e ela pode ser utilizada por outra pessoa também. Sim. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa parte do... A gente já falou do desentralhe, né, de tirar, verificar. Tem gente, por exemplo, que vai fazer desentralhe, aí coloca lá na internet, olha, eu encontrei 400 itens que eu não utilizo.
Já Caramba. pensou, gente? Muita coisa. E tem muita vida dentro de uma gaveta, né? Tem. Dentro de uma caixinha, você vai olhar coisas ali que, nossa, tanto tempo ali ocupando espaço, sabe? E relógio velho, você vai guardando que você não vai fazer um conserto, né? Se você tem essa praticidade, quebrou alguma coisa, vou consertar, bacana. Mas geralmente as pessoas não são assim, né? Não, deixa guardado para depois. Deixa guardado para depois. Ou então, tenta pegar aquela calça assim que já tá apertada e pensa, não vou dar, não vou vender. Eu vou emagrecer. Emagrecer. Aí acaba emagrecendo? Não. Às vezes sim, às vezes não. Mas a probabilidade de você A usar aquela probabilidade- roupa, mesmo que você emagreça, É não- baixíssima. É baixíssima. É baixa. Então, o desafio é você ir lá no seu guarda-roupa, você ir lá no seu armário de cozinha, olhar a sua casa, verifica quais itens não têm funcionalidade nenhuma aí na tua casa. Você vai ver uma vastidão de itens, como essa pessoa que colocou lá na internet, 400 itens lá que ela identificou dentro da casa dela que não tinham utilidade nenhuma, só estava ali pegando poeira, ocupando espaço e roubando o nosso tempo, né? Sim. Esse processo de desentralhe é bom. Agora vamos falar que também eu acho que é similar, né? Que é o desapego das coisas. O que vocês fazem com com esses itens, né? No geral, roupas, né? Que é o mais, acho que mais é o item comum, que a né? gente mais tem. Como é que vocês fazem a seleção? Tem algum tipo de seleção? Doam? Vendem? Como é que vocês se organizam nesse sentido do desapego? Eu separo em algumas categorias. Tu categoriza? Não assim de separar em caixinhas e tal, mas o meu critério pra doar as coisas, porque eu geralmente não vendo as coisas que eu não uso mais, eu dou, né? Eu faço doação. Primeiro eu olho meu guarda-roupa, minha escrivaninha e tal, minhas coisas, e eu olho o que eu não uso, né? O que eu não uso. Aí eu vou separando, não uso tal coisa, não uso outra coisa e tal, posso dar. E outra coisa tipo, eu até poderia usar, mas já tá antigo, já tá um pouco mais velho e tal. Se tiver muito velho, realmente, eu não vou dar algo estragado para uma pessoa, né? Porque eu não gostaria de receber algo estragado, algum puído. Então, se tiver muito velho, eu jogo Você fora. descarta. Mas se tiver ainda usável, eu também dou, porque não vai ser mais usual pro meu dia a dia. Tipo, eu não vou poder ir pra faculdade e tal com uma blusa que tá, tipo, já desbotada, mais antiga, o tecido já não tá mais como antes. Então eu dou. Se ela realmente estiver rasgada, alguma coisa assim, eu jogo fora, porque ninguém merece, né, receber alguma coisa que tá em mau estado. E tu, Nath, Eu como é também que tu faz a sempre- seleção dos teus desapegos? Sempre dou. Eu sempre verifico, né? Uma vez, assim, a cada 3 meses, normalmente. Não certinho, 3 meses, mas é mais ou menos o tempo que eu tiro para organizar minhas roupas, sapatos, itens pessoais. E aí eu verifico o que eu não tô mais usando com tanta frequência. Por que eu parei de usar essa roupa, esse sapato? E aí, a partir daí, eu começo a separar o que eu posso doar e o que eu não posso doar. Como eu venho de uma família muito grande, então acaba que eu dou para minhas primas menores, né? Mais novas. Se der nelas, aí eu faço essa doação mesmo para as pessoas da minha família. Mas eu também sempre dou roupa, sapato e até também utensílio de cozinha, que é o que acumula muito, né? Então, também verifico lá na cozinha o que dá para usar ainda, o que não dá mais, o que a gente não está mais usando com tanto tempo. E as lembrancinhas de aniversário. A minha mãe gosta de lembrancinha de aniversário. Então, lá em casa sempre tem copo de aniversário, pratinho que veio de um aniversário. E aí eu também separo isso daí para doação. Que legal. E livros? Vocês É. acumulam muito livros? Tem esse hábito de acumular livros e fazer doação Teve uma época também? que eu acumulava muito mangá. Eu gostava de comprar mangá físico e muito livro físico também, porque tinha aquele negócio, né, do físico e não sei o que, fazer uma estante cheia de livro. Eu tinha muito isso, mas com o tempo eu fui me desfazendo também, porque eu fui perdendo o tempo que eu tinha para ler certas coisas e
também não tinha muita necessidade, porque eu comecei a ver que o livro estava ali, às vezes em cima da minha mesa, e eu estava lendo o próprio livro no meu celular. Porque era mais fácil eu estar deitada na cama lendo o livro pelo celular do que com a luz ligada, com o livro na mão. Eu tenho essa experiência. A gente tem uma lição que a gente estuda, né, todos os dias. E aí a minha lição fica lá intacta. Porque eu leio No celular. aqui no meu celular. Até a minha Bíblia também. Eu leio aqui no meu celular. Então, hoje é um recurso que vai otimizar também, Sim. né? Em vez da gente comprar o livro físico, tá lá, pegando poeira e tudo mais, a gente pode comprar pelo aplicativo que já tem, né? Vários livros online. Eu gosto muito de livro físico, eu não vou negar. Eu gosto, mas eu só compro um livro se eu gostar muito dele ou se ele for essencial pro meu uso físico, tipo um livro acadêmico, que nem os que a gente usa lá na Aham. faculdade. Eu ainda não cheguei a comprar nenhum, porque eles são um pouco caros. Mas quando eu for comprar, eu tenho ciência de que eu vou acabar comprando mais os livros acadêmicos mesmo, porque eles são meio essenciais pro uso na faculdade, né? E tu, Nath? Sempre eu vejo teus desapegos lá de livros. Eu já tive muitos livros em estante, arrumados lá, que fica bonito, né? Hoje não, eu me adaptei também na leitura no tablet. Eu não leio no celular, porque a tela é pequena para mim, mas o tablet me ajudou muito. Então, hoje eu também faço compra dos livros que eu tenho interesse em ler, né, no aplicativo. E aí eu leio lá no tablet. E os livros que... Eu tenho meus livros favoritos, que eu tenho eles lá físicos, mas são livros que eu já comprei tem alguns anos, né? E os meus livros favoritos eu tenho, não me desapego, mas normalmente são livros assim bem técnicos, assim de assuntos bem técnicos. Precisa para consultar. Isso, precisa para consultar, ou depois eu vou fazer uma leitura novamente do mesmo livro, e aí esses eu mantenho. Mas os outros livros, às vezes eu gosto de ler um romance, aí eu já compro no aplicativo. Tem um desafio que eu fiz para mim, até coloquei aqui os 3 itens de desafio desse ano que eu lancei, que são itens que eu gostava muito de comprar. E um eu ainda gosto, que tô lutando. São os perfumes, né, Mary? Não são os perfumes, eu já consegui, Sério? já. Agora, perfume era igual os sapatos. sapatos da Natália. Eu tinha mais de 30 perfumes. E assim, lançava um perfume, eu já queria ir lá, eu sentia, eu já queria comprar. Eu comprava sempre o pequeno, de 30 ml, né? E perfume francês, assim, gente, dura um tempão, porque tu passa um pouquinho e Fica horas. fica horas. E aí, os meus perfumes ficavam lá, e aí chegou um momento que eu acho que o dólar subiu muito. E o preço do E perfume... o preço foi assim... Pras alturas. Para as alturas. Eu lembro que o perfume... Um dos perfumes mais caros que eu comprei foi um Chanel, né? Todos o Chanel é caro. Uhum. É caro demais, né? O Dior também é caro. E aí eu comprei esse perfume, mas era tipo... Não chegava a R$500. E depois eu fui ver, tava 800, sabe? Uma coisa assim absurda. Né? Aí foi um momento assim que eu pensei, não posso mais jogar meu dinheiro fora nesses negócios. Te acalma, te aquieta, vai cuidar da tua ansiedade de outro jeito, vai buscar outras coisas para fazer. E aí realmente foi o momento quando o dólar subiu, né, que eu fui verificar e fazer as contas, né, de quanto eu estava comprando. E outra coisa também interessante, eu deixei de seguir o pessoal dos perfumes. Que acaba que influencia, né? Eu deixei. Um ponto muito interessante que você falou tipo, vai descontar a tua ansiedade em outra coisa. Sim. Um ponto do minimalismo é justamente isso. Não é você parar de consumir, mas é você buscar realmente o que é essencial para ti. É você viver com o que é necessário, sabe? E isso faz com que você tenha uma vida mais plena. Porque, querendo ou não, uma pessoa consumista sofre muita angústia. Uma pessoa que tem uma compulsão por compras ou por consumismo sofre muita angústia. Tipo aquela mulher lá que você falou que não podia repetir uma roupa. Imagina a aflição dessa mulher querer sair de casa
e não poder repetir nenhum sapato, nenhuma calça, nenhuma blusa, nenhum acessório. Tipo, é uma pessoa que vive presa, né? E o minimalismo, ele preza essa libertação, essa liberdade de você poder literalmente se libertar do consumismo. E quando você se liberta disso, né, desses hábitos consumistas que são muito reforçados, acho que por tudo ao nosso redor hoje em dia, você passa a ter uma vida um pouco mais tranquila, sabe? Você começa a dar valor para o que realmente é importante. Às vezes um momento, sabe, com pessoas queridas. Às vezes o dinheiro que você ia gastar, sei lá, R$ 800, que você gastaria com um perfume, talvez você poderia usar para fazer um aniversário em família, ou viajar, ou, sei lá, investir em outra coisa mais importante, sabe? E as pessoas que têm esse objetivo de ter uma vida mais simples é justamente para isso, para poder ter mais experiências, Isso. né? Não quer dizer que você, eu vou estar aqui abnegada agora, né? Não quero mais nem receber dinheiro. Que eu não, Não é isso. não é, né? Não é sobre isso, galera. Não é sobre Não isso, é sobre isso. A gente ainda quer ganhar dinheiro, Com né? certeza. Muito dinheiro, mas não para consumir coisas que a gente não precisa. Isso. Eu acho que o grande ponto do minimalismo é você ser consciente. Sim. E O ter que autoconhecimento isso, também. O que você precisa, o que você não precisa. E aí, quando você tem essa consciência, você consegue tomar decisões mais claras. Sim. E você consegue decidir, por exemplo, até o restaurante que você vai comer, porque também tem muito disso, né? As pessoas, às vezes, têm esse também descontrole. Eu só vou comer fora. Todo dia eu preciso comer fora. Eu gostava de comer fora de casa todo dia. Eu conhecia todos os restaurantes de Manaus. Eu tinha um caderninho que eu anotava. Restaurante X. Muito legal, Tenho recomendo. que ir lá nesse. Preciso conhecer esse lugar. E aí, pra quê? É mais a influência, né? Rede social. Fica lá, você fica A rede social vendo a rede social. E aí as pessoas vão naquele lugar, você também quer ir, acaba que você vai, gasta teu dinheiro lá e não foi uma experiência boa, né? Você poderia ter tido outra experiência melhor naquele momento, com o dinheiro que foi investido ali. Então, eu acredito que o minimalismo é isso também, você ser consciente, saber por que que você vai comprar, por que que você vai adquirir um serviço, e aí fazer sentido também para ti, né? Hoje, eu até anotei aqui essa palavra, da ostentação. A pessoa tem um celular, né, acabou de sair, acho que não dá um ano, nem sei qual é o tempo, já lança outro e a pessoa já quer o outro, né? E às vezes essa questão do consumo, ela tem a ver, sim, com a condição financeira da pessoa, mas isso não é uma regra, porque tem pessoas que têm consumo que não é consciente, que não ganham dinheiro para isso, né? Acabam se endividando para viver uma vida de ostentação. Eu lembro que teve uma época da mídia, assim, que as revistas, os tabloides, assim, eles reforçavam muito esse consumo exacerbado, que você via, às vezes virava até matéria, tipo, fulana de tal saiu com a mesma roupa que ela foi na premiação X. Não, Ou, ainda rola ainda isso. rola, Ainda é porque eu sou tem, meio desligada de rede social. Ou, sei lá, tipo, o ator fulano de tal não tem o carro do ano. Sabe? Eu via muito isso antigamente, né? Porque eu não sou muito de rede social, eu não consumo muito rede social. Mas quando eu era criança, eu passava essas coisas no jornal, tinha nas revistas. E era muito reforçado isso, e eu acho que acaba afetando muito a saúde mental da galera. Das pessoas, né? Porque vão ser influenciadas, Isso, elas querem né? atender, né, as expectativas ali do meio, né? Que elas convivem e acaba que compra um celular novo a cada ano para fazer parte daquele grupo ali. Quer ter o mesmo assunto para conversar e aí acaba que faz uma dívida além do que pode, né? Fora do limite da realidade, só para atender as expectativas daquele grupo e também fazer parte. Ter algum tipo de aceitação, né? Isso. Então, essa questão das redes sociais, eu acho que ela veio com tudo e agravou mais ainda o que já era
que já existia, né? As redes sociais vieram e isso se agravou cada vez mais, né? Aí a gente vê, por exemplo, se você vê no YouTube, tem lá, veja a minha coleção de lentes de contatos. Vocês já viram? Leite de contato geralmente dura uns 3 meses, no máximo. Mas tem gente que tem um monte de lente de contatos. Aí, então é uma série de coleções. Então eu ficava só fissurada lá vendo as coleções de perfume. Eu tinha coleção de caneta. A caneta é um dos itens que eu falei que eu ia tirar da minha lista para comprar a caneta também. E lápis de comprei cor. dois. Mas eu fazia isso porque eu desenhava muito na minha pré-adolescência. Eu desenhava muito, então eu tinha aqueles papéis de gramatura alta e não sei o que, aqueles lápis aquareláveis. Eu ainda tenho. E esse é um item que eu ainda luto muito para desapegar das minhas canetas e dos meus lápis de cor, porque são itens muito caros. Mas tu usa, né, também. Tem hoje em dia, um objetivo. Hoje em dia eu não desenho tanto quanto antes, sabe? Antes eu desenhava quase todo dia, eu treinava todo dia meus desenhos e tal, coloria. Hoje em dia, se eu fizer um desenho a cada 6 meses, acaba que é muito. Mas, eu ainda assim, às vezes eu não consigo me desapegar, porque eu fico, uma hora eu vou querer desenhar, eu não vou ter meus lápis, e se eu for comprar outro, hoje em dia uma caixa de lápis de cor tá 40, às vezes 80 reais. É verdade. E tem umas canetas que são super caras. Tem umas canetas que são super caras, ainda mais canetas de desenho. Sim. Que tem bico diferente, não sei o quê, de nanquim, não sei o quê. Meu filho que fica pedindo essas canetas, gente. É caro. Quando eu era adolescente, eu não tinha muita essa noção que era minha mãe que comprava pra mim, mas hoje em dia eu fico tipo, não vou gastar 20 conto numa caneta não, deixa que eu tenho mesmo. E quais são os itens de vocês, assim, que foi mais difícil de vocês se desapegarem, de vocês se controlarem? Aí é que eu coloquei um último item aqui, que é louça, né? A gente entra na casa dos 40. Quando eu entrei na casa dos 40, assim, eu pensei que eu nunca ia gostar de louça, né? Eu ia no supermercado, eu ia em qualquer lugar, eu não passava na corredor de louças. Mas depois veio o negócio da mesa posta, que a gente até fez um podcast aqui. E aí dá vontade de comprar um monte de louça. Mas também eu conversei com elas, assim, como é que a gente pode se controlar, né? Para fazer essas combinações, essas mesmas combinações. Quanto que eu preciso disso? Quantas pessoas eu tenho na minha casa? Né? Para você ter o prazer de servir, mas também não ter aquele acúmulo desnecessário e gasto de dinheiro, porque... são itens caríssimos também. Quais são os itens aí da lista de vocês que vocês... É difícil, mas vocês estão aí, já conseguiram se controlar? Bom, como eu falei no início, eu não tinha muita noção do que era minimalismo, porque eu vivia meio que isso sem ter noção do termo. Na forma prática. Porque eu fui criada desse jeito. Desde pequenininha, assim, conforme eu fui crescendo... minha mãe sempre me incentivou a doar as coisas, a me desfazer do que eu não usava. Então, mas eu lembro de um momento muito específico, quando eu estava saindo da infância para pré-adolescência, que eu tinha vários brinquedos, né? Tinha muitos brinquedos e vários sacos de brinquedos. E eles tinham ficado entulhados porque eu já não estava mais brincando, né? Eu já estava em outra fase. Eu estava na fase do videogame, do telefone, do ver filme, de ver série... de brincar de outras coisas. Então, brinquedo, para mim, quando eu estava saindo da infância, foi muito difícil para mim desapegar. Porque vinha carregado de muito sentimento e de muita memória boa, sabe? Mas, aos poucos, assim, eu fui me desfazendo. Assim, a cada 6 meses, minha mãe chegava lá, vamos lá na sala, você vai escolher os brinquedos que você vai doar esse mês. Aí eu separava vários, assim. Quantos anos, Letícia? Isso, eu tinha uns 12, até menos, de uns 10 até uns 12 anos eu fui começando a me desfazer dos meus brinquedos. E fui doando mesmo para crianças do interior, que minha avó vai sempre pro interior pescar, que ela tem um amigo lá que acolhe ela lá quando ela vai. E lá tem muita criança que precisa, né? E eu sempre doei para lá, tanto roupa quanto brinquedo, né? Mas tem uns, assim, que eu hoje em dia eu só tenho, acho que uns 6, acho que no máximo 6 bichos de pelúcia, talvez até menos. Que eu doei alguns também esse ano passado também. Mas são que eu tenho certeza que eu não vou conseguir doar, porque eles são literalmente meu apego emocional.
Eu tenho um Tem bicho... alguma história? o bichinho de pelúcia que eu não dou por nada é um que eu tenho, acho que desde os meus 3 anos. E ele tá lá intacto. E o outro foi um que minha mãe me deu de presente quando eu fui fazer, acho que uns 15 anos, ela me deu aquele ursinho. Um ursinho não, né? Ele era um baita ursão. Mas ela disse que ela tinha ganhado aquele ursinho de pelúcia quando ela tinha 15 anos. Olha que legal. E ele tá intacto, sabe? Ele fica ali guardadinho. Então, esses, assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir me desapegar. Acho que só se eu tiver... Mas tem um valor ali sentimental pra Isso, ti, né? sim. Na verdade, teve um desses ursinhos que tinha muito valor sentimental pra mim, que eu doei, mas eu só consegui doar porque foi pra minha sobrinha. Eu tava indo viajei pra São Paulo pra ir pro primeiro aninho da minha sobrinha. E eu levei esse ursinho pra ela. Então, acho que se eu for me desapegar desses ursinhos um dia que eu tenho lá em casa, vai ser provavelmente assim, pra um sobrinho, pra um filho, um dia. Uma coisa mais significativa, Isso, né? eu acho que eu não conseguiria dar pra qualquer pessoa. E a tua mãe ganhou de quem? Da mãe dela? Eu acho que foi ou do meu avô ou da minha avó que ela ganhou aquele ursinho. Legal, bacana. E tu, Nath, como é que tá a tua lista aí? O que que tu já conseguiu? O que que foi difícil? Então, Ou tem alguma coisa que ainda tu... e hoje, eu acho que tudo são momentos, né? A gente, ao longo da vida, a gente vai construindo ali, a gente vai adquirindo alguns excessos. E aí a questão é você parar para refletir. Eu preciso de tudo isso, então hoje eu já não tenho mais, assim, nada em excesso, em um excesso, assim, muito grande, a ponto de me fazer refletir. Mas, como eu falei no começo, tudo foi um processo, né? Um processo que a gente vai. Mas eu tive, quando eu percebi que eu tinha muitos sapatos, não foi tão fácil doar sapatos. Porque, tá, eu não usava todos, mas eu comprei todos. Então, como é que eu vou doar as coisas que eu comprei? Aqui tem muito dinheiro, não que tem posso. eu posso precisar depois. Isso, eu posso precisar. Aí depois dos sapatos vieram roupas. Eu tinha também muitas roupas, muitos vestidos que tinha vestidos que eu só tinha usado uma vez e aí não usava mais. Mas tudo foi assim com o tempo, né? Com o passar do tempo. Doei os sapatos, depois eu fui separando aos poucos uns vestidos, claro, que ficavam lá. Ah, esses vestidos aqui nem usava mais, mas ficava. Esses vestidos são os favoritos. Não estou usando agora, mas posso usar depois. E aí, com o tempo, eu fui mesmo me desapegando real. Hoje, não é que eu vou tirar minha roupa e dar. Eu tenho o que é essencial para mim, né? Eu tenho muito zelo pelas minhas coisas, mas eu não sou tão apegada. Se acontecer alguma coisa, você vai ter que doar. Beleza. Vou saber selecionar o que eu preciso e o que eu não preciso. Mas não é um processo fácil, né? Ainda mais quando você é adulto, você tem seu dinheiro, é você que compra tudo. Um dinheiro suado, né? E é um dinheiro só. Isso, aí você vai lá, eu quero comprar, compra. Por exemplo, eu vinha de um pensamento que se eu gostasse de um sapato, aí ele tinha em 2 cores, eu não sabia qual cor que eu queria. Eu comprava os 2. Eu precisava de uma sapatilha, eu gostei de 2, não sei qual que eu vou ficar. As 2. Comprava as 2. Hoje não, hoje eu já sou muito mais controlada. Preciso de um sapato novo. Para que eu preciso desse sapato, né? Eu consigo já fazer essa compra mais consciente, né? Saber o que de fato eu preciso para mim e o que eu não preciso. Então hoje é mais tranquilo. Eu não tenho assim nada em excesso. Caneta também eu já gostei muito. Hoje em dia eu tenho só as que eu uso mesmo ali no dia a dia, uma ou outra canetinha colorida. Mas antigamente eu tinha um estojo que eu abria, tinha várias cores, marcador de texto de todos os tons, tons pastéis, tons neon e etc. Hoje não, hoje eu sou muito tranquila e até de dar. Se alguém falar, eu gostei, pode ficar. Então, hoje eu já tô nesse momento mais tranquilo, de não me apegar muito a essas coisas materiais. Sim, uma coisa que minha mãe sempre dizia pra mim, principalmente quando eu era mais nova, que eu tinha mais dificuldade de desapegar de certas coisas, ela falava, filha, bem material não vale de nada nessa vida. Mas custa dinheiro. Mas dinheiro não é nada quando você morre.
Um dia você vai morrer, um dia você vai envelhecer e essas coisas não vão mais ter valor para ti. Um dia essas coisas, até valor financeiro, não vão ter mais, porque essas coisas se desgastam. O valor financeiro acaba de alguma coisa em algum momento. Isso é algo que eu levo realmente para minha vida. Tipo, dinheiro, apesar de ser importante, não é tudo. Então eu quero poder trabalhar e me sustentar justamente para isso, para receber dinheiro para eu ter uma vida confortável, mas não uma vida de luxos. Eu quero ter uma casa, mas eu quero ter uma casa confortável, que me acolha e acolha a minha futura família, sabe? E eu não me vejo sendo uma pessoa com acúmulo exacerbado de bens justamente por causa disso. Porque um dia eu vou morrer. E do que vale um bem material? Do que vale eu gastar o meu dinheiro, o meu tempo e a minha vida em coisas que não vão me trazer memórias, que não vão me trazer... Como é que é a palavra? Não vão me trazer prazer, realmente, a longo prazo. Sabe? Não vão me acrescentar valores. Às vezes é uma satisfação ali momentânea, né? Que você teve, você comprou aquilo, foi momentâneo, pá, acabou. Entendeu? E, e essa questão do minimalismo, ele é importante para a gente por essa questão do autoconhecimento, mas também para a gente fazer a nossa lista de prioridades, né? De repente você quer fazer... A gente tem várias prioridades na nossa vida. Tem saúde, tem educação, e às vezes como as coisas estão tão caras, né? E você tem que abrir mão de uma coisa para você investir em outra coisa. E a gente sempre fala muito disso, né, Natália, lá no trabalho, com relação à cultura de não investir em conhecimento, né? A pessoa acaba pegando dinheiro, às vezes vai com um iPhone lá que custa 11 mil reais e acha um curso caro de 300 reais. Isso. Entendeu? É. Então, pegou aquele dinheiro e aplicou naquele bem material que pode cair, quebrar, pode roubar, perder, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa. Sim. E lá se foi 10 mil reais. E conhecimento fica contigo, né? E o conhecimento fica com você e pode abrir portas para você ter um bem maior do que 10 mil reais, do que 11 mil reais. Então, essa questão do autoconhecimento traz essa questão da prioridade também pra gente, pra nossa vida, né? Sim. Aí a gente tem que realmente pensar. Por exemplo, a gente tava pensando em trocar o carro em 2019. Tava até falando isso pro meu marido. A gente pensou em trocar o carro em 2019. Eu tava com dinheiro para dar entrada. Aí a gente foi lá na concessionária. Inclusive, esses carros estão o dobro Do preço de 2019. A gente viu um carro que era 55 mil, do jeito que a gente queria, com os bancos já trocados, do jeito que a gente queria. E aí eu falei pro meu marido assim, eu disse, amor, a gente precisa de um carro novo? de um carro novo. Uhum. E aí eu pensei, mas a parte mais importante de tudo é, eu quero uma parcela de R$ 1.500 Todo mês. todo mês. A gente já tá livre de parcela. Uhum. Bora ficar com esse carro mesmo, bora dar uma ajeitada nele, vamos ver quanto mais tempo ele dura, né? E vamos investir isso em outra coisa, né? Eu falei, eu tô com o interesse de fazer uma outra graduação, então é um dinheiro que eu vou ter que aplicar por 5 anos. Então, eu acho que a gente vai segurar isso aí. Então, são as nossas prioridades, né? Sim. E esse lance do minimalismo, esse lance do essencial, trouxe isso para mim. E até esse medo, assim, por exemplo, de trabalhar, ganhar dinheiro, entendeu? Loucamente e tendo que sacrificar a minha saúde, né? Às vezes. E aí a gente tem que dar um pause. Uhum. E, assim, pelo menos pra mim, foi um movimento muito importante na minha vida eu passar a ter essa visão minimalista e tal, de viver com o que é necessário, almejar o suficiente para viver bem. Porque antes, né, conforme eu fui crescendo, eu tive muita gente à minha volta que dava muito valor a acúmulo de capital, exagerado. Você tem que trabalhar porque você tem que ser rica, você tem que conseguir dinheiro, não sei o quê. Até porque eu queria ser cantora na época, né?
Eu queria ser cantora profissional. E só disseram pra mim que se eu não fosse rica e se eu não fosse muito boa naquilo que eu fazia, eu ia passar fome, né? Então, durante muito tempo, eu dei realmente muito valor a acúmulo de capital. E isso mudou quando eu conheci a minha noiva, a Jennifer. E ela realmente foi conversando comigo e foi me fazendo enxergar que não é porque você não é o melhor cantor do mundo, não é porque você não tá, tipo, na Billboard Hot 100, que você não é um bom cantor. Não é porque você é o psicólogo mais conhecido da sua cidade que você não é um bom psicólogo. E você não precisa ganhar 30 mil por mês para ter uma vida confortável, sabe? Você não precisa ganhar 100 mil, sei lá, por mês, que nem muita gente ganha, para ter uma vida boa. Você pode... Porque tem gente que ganha muito dinheiro e não tem E uma não vida tem boa. vida boa. E eu falava, eu não sei o quê, mas é bom ter luxo e tal, não sei o que lá. Mas luxo pra quê? Você vai ter esse luxo todo e tal, e esse dinheiro todo, ele vai pra onde? Sabe? Vai ter uma hora que se você tiver muito dinheiro, você não vai ter nem com o que gastar esse dinheiro, sabe? E aos poucos eu fui enxergando, sabe? Tipo, o melhor da vida não é você ser conhecido, famoso, ter dinheiro. O melhor da vida é você saber quem você é. E você ter o suficiente para você viver tranquilamente, sabe? Não precisar se preocupar em tirar da sua comida para pagar conta, sabe? Uhum. Mas ter o suficiente para você viver confortavelmente. Eu acho que hoje em dia esse negócio do luxo e da ostentação tá muito ligado a isso mesmo, ostentação. As pessoas querem mostrar que estão bem, né? Uma competiçãozinha, né? É tipo, meu vizinho tem o carro do ano, eu tô com um carro de 2000, eu tô com um carro de 2000. Eu preciso de um carro novo, porque ele tem que ver que eu tô bem. Tem isso. Eu também acho que a sociedade, ela coloca essa cultura, né? Quando a gente é muito novo, o que é que as pessoas ensinam? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar muito dinheiro, porque só dessa forma que você vai mostrar que você tá bem. O que vai mostrar que você tá bem é quanto que você tem Na tua conta. na tua conta, não o estilo de vida que você leva. Às vezes a gente, com menos, né, a gente consegue viver melhor do que quando a gente tem aquela cultura de só trabalhar, 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 ir pro trabalho, e aí não tem tempo de qualidade com a família, não tem tempo de qualidade com você mesmo. E aí você entra numa rotina em que você não sabe nem por que você tá fazendo aquilo tudo, e você tá fazendo só para atender as expectativas dos outros, não vezes, as suas expectativas, exato. né? Às vezes você nem gosta do seu trabalho e você só tá ali porque ele te paga bem. Eu acho que quando você traz essa consciência, né, de tudo isso, o que que eu preciso, você consegue administrar melhor até o seu tempo. Com certeza. E você consegue também fazer mais escolhas, né? Escolhas mais certas ali para ti, né? Pro momento da vida que você tá. Você consegue perceber quanto que eu preciso para viver bem. Eu preciso de tanto. Então, o que que eu posso fazer para ter esse dinheiro? Como que eu vou juntar esse dinheiro para viver bem? E aí você consegue fazer escolhas mais sensatas, que também não vão te sacrificar a saúde, sacrificar os momentos com a família, que isso também é muito importante. Então, para mim, tudo parte da consciência, você ter consciência do que você precisa, né? Quando a gente não tem essa consciência, a gente faz muitas escolhas erradas e aí vem todos esses excessos, excesso de muitas horas no trabalho, excesso de muita roupa, muito sapato, muita comida fora, muitos restaurantes e até muitos amigos, né? Porque para você ser aceito, você tem que ser legal ali com todo mundo. E aí, se acontece alguma situação com você, quem são esses amigos? Quem é que de fato vai ficar do teu lado? Então, eu acredito que tudo é a consciência. O primeiro passo é você ter a consciência do que você realmente precisa. Sim. Eu coloquei até aqui um item que são as agendas. Uhum. Essa questão das agendas também, né? Porque hoje, por exemplo, você... Não sei se vocês... Tu tem um monte de amigos, né? Que eu sei, tem um monte de amigos, tem um monte de gente. E aí, gente, se a gente for em cada baby shower... Não dá, não. Hoje eu em escolho cada chá de panela, isso. em cada baby shower, em cada aniversário, em cada... Você não vive. Amigo oculto em dezembro.
bate Por né? sorte, eu tenho poucos amigos. A minha família ela é muito grande. Então, por exemplo, esse final de semana teve evento no sábado e no domingo. Então, tem que filtrar também, né? Porque se você vai pra tudo, onde é que você vai cuidar de você? Não vai ter tempo pra te tirar pra ti mesmo. Porque você quer ali estar presente em todos os cumprir eventos. todas aquelas Isso, agendas ali, né? não tá bem, tá cansado, mas vai lá só pra fazer a média com todo mundo. Então, eu também não acho legal. E tem essa questão da questão da administração do tempo, que eu acho que foi o primeiro item que tu levantaste aqui, da administração do tempo, né? Porque a gente faz todo esse sistema para quê? Para aproveitar melhor esse tempo, para ter esse tempo de qualidade. E isso aí vai direto aqui, né? No quanto que eu gasto do meu tempo, né? Tem o minimalismo também aplicado às redes sociais. Tem Sim. pessoas que deixaram de ter rede social para poderem ter mais tempo de qualidade para fazer outras coisas que são mais interessantes, Isso é né? algo que eu tenho que aprender, eu admito. Porque apesar de eu não ser muito de rede social, tipo Facebook, Instagram, essas coisas, eu perco muito tempo no meu telefone. Muito tempo no meu telefone. Porque eu assisto muito videozinho no TikTok, né? Eu nem quis TikTok para mim não ter mais uma fuga de atenção aqui pra E mim. eu vejo que eu vejo muita coisa supérflua no meu telefone e às vezes eu perco muito tempo do meu dia fazendo coisas inúteis no meu telefone, né? Mas isso é realmente algo que eu tenho que aprender, administrar meu tempo, porque isso já me afetou inclusive na faculdade. De eu Pois perder é. prazo de trabalho por causa disso. Eu usava muito também o celular. E aí eu comecei a colocar o horário dos aplicativos. Quanto tempo que eu quero usar, que eu posso usar cada aplicativo. Depois de determinado horário no dia, o aplicativo ele bloqueia. Olha que interessante. Eu E ia dar aí o uma surtada se eu aplicativo fizesse ele isso. fica Como é que tu bloqueado. faz esse sistema? Eu coloco lá na configuração mesmo do celular, né? E aí eu, por exemplo, o WhatsApp eu uso muito pro trabalho. Então, o WhatsApp Sim. é uma ferramenta hoje de trabalho. Eu não posso bloquear o WhatsApp. Uhum. Mas, por exemplo, Instagram, que eu gosto muito. TikTok eu também não tenho. Eu coloco o tempo. Quanto tempo eu posso usar? Eu coloco lá 1 hora por dia, mas não 1 hora direto, né? 1 hora eu dou uma olhadinha, depois em outro momento eu dou outra Você olhada. tem 1 hora durante o dia para você. Pra gastar ali com rede social, com Instagram, que é a rede social que eu uso, né? Não uso Facebook, eu excluí meu Facebook também pra evitar ficar Quase eu não vejo olhando Facebook. isso. Hoje eu uso, a única rede social que eu uso hoje é o Instagram. Então tem 1 hora que eu uso o Instagram no dia. Às vezes eu não uso. E aí quando chega no final da semana, o celular ele dá o relatório de uso do celular. Então ele me diz se na semana eu usei mais ou eu usei menos. Se eu usei mais, aí eu me questiono por que eu usei muito. Então eu também comecei a não dormir mais com o celular. Então hoje, eu quero assistir alguma coisa. Eu assisto, quando eu termino de assistir, o celular não fica na cama. Ou eu levanto e boto na mesa, ou se eu tô com preguiça de levantar, eu coloco do lado, lá no chão mesmo. Mas eu não durmo mais com o celular. do lado, né? Até para evitar quando acordar, que é a primeira coisa que a gente faz quando acorda. A gente já pega o celular para dar uma olhada. Então, isso também me ajudou. Mas eu gosto de celular, gosto de tirar foto, gosto de usar o celular bem para outros recursos também, né? Mas eu parei um pouquinho. Por quê? Porque a gente fica ansioso, né? Fica. Esses vídeos rápidos, dá. principalmente TikTok, que é o vídeo rápido que a gente fica rodando, a gente fica ali com ansiedade. E aí, se a gente É um loop, né? Isso, e aí se a gente for parar pra analisar, eu assisti um vídeo essa semana sobre isso, que antigamente os filmes, eles tinham duração ali de mais de 2 horas, aqueles filmes clássicos, né? Senhor dos Anéis, e filmes mais antigos também. também. Umas 3 horas, se não me engano, Certo. cada filme. E aí as pessoas tinham paciência de sentar e apreciar aquele filme, né? Iam pro cinema. Hoje em dia, as pessoas mais novas e até os mais velhos também não têm mais essa paciência de você sentar no sofá e ver um filme. Quando estreia um filme, se ele tem ali mais de 1 hora, a pessoa já fica nervosa. Eu vou ficar 1 hora assistindo esse filme? Por quê? Então, o uso excessivo também de celular causa isso. Então, depois que
eu já tinha diminuindo pouco o uso também por questões de saúde, né? Você fica no celular ali o tempo todo, problema de vista, problema de coluna, todos os problemas que o celular traz em excesso. E aí depois desse vídeo também eu parei para pensar. A minha mãe, ela é usuária de celular, que ela fica o dia todo, ela assiste televisão com o celular, todo dia. E aí eu falei pra ela, olha esse celular em excesso, depois que eu assisti o vídeo, eu falei, isso causa ansiedade, por isso que fico o tempo todo atordoada querendo fazer alguma coisa, tá ansiosa, precisa diminuir aí o uso do celular. E aí é isso, bloqueei os aplicativos pra me ajudar. Para ter uma gestão melhor do tempo, Cara, né? isso é uma autocrítica que eu faço mesmo pra mim, né? Porque eu realmente eu uso muito o telefone e esse negócio da ansiedade é real. É real. Eu uso muito o TikTok, o Facebook também eu uso, porque o Facebook ele agora tem um sistema parecido com o TikTok, né? Que de vídeo rápido. E Eu às vezes quase não vejo o eu Facebook. passo, às vezes, o dia nisso. Isso já até me rendeu alguns conflitos, né? Porque às vezes a minha noiva ela queria ter momentos de qualidade, queria, sei lá, só assistir um filme ou só ter um jantar, sabe? E às vezes eu não conseguia comer sem estar com o telefone do lado. Às vezes eu não consigo fazer isso quando eu tô sozinha, na verdade, quando ela tá no trabalho e eu vou comer, eu não consigo só sentar aqui na mesa e comer a minha comida, só comer. Porque Tem que ficar com o eu celular. tenho que estar assistindo o celular. Isso me atrapalha até para fazer trabalho da faculdade, porque às vezes eu tô lendo o trabalho, tô digitando, mas só o fato de estar aquele silêncio já me dá uma agonia, sabe? E é realmente muito. É Porque muito a mente assim. está acelerada, né? É, a gente Sim. precisa desacelerar, né? E um negócio que o minimalismo prega muito é essa questão do ócio produtivo, sabe? É você saber gerenciar o teu tempo de forma que o teu ócio também dê espaço para a tua criatividade, sabe? Para bons momentos. Isso é algo que eu tenho que acrescentar mais na minha vida, porque tem me atrapalhado bastante no meu dia a dia. Eu assumo isso, realmente. Nós falamos sobre vários benefícios aqui do minimalismo, mas qual foi o maior na vida de vocês? Para mim, o maior benefício que eu tive foi ter mais tempo de qualidade com a minha família, que eu não tinha, né? Então, eu sempre arranjava uma fuga. Eu preciso fazer várias outras coisas, né? Eu sempre estava muito ocupada. Hoje não, hoje eu consigo almoçar com a minha mãe, tomar café da manhã com a minha mãe também em casa antes de sair para o trabalho, porque antes eu vivia correndo, né? Não porque eu tinha uma alta demanda de trabalho, mas porque estava tudo ali fora do eixo, não tá, as coisas não estavam bem alinhadas, né? Não existia prioridade nenhuma, o que é importante e o que não é importante nesse momento. Então, hoje, ter tempo de qualidade, para mim, é o maior benefício que eu tive trazendo essa consciência do minimalismo para minha vida. E tu, Letícia? Para mim, o minimalismo ele me ajudou tanto na questão da organização de espaço, que isso ajuda muito na minha saúde mental, né? Eu poder organizar melhor as minhas coisas faz com que eu me sinta um pouco mais tranquila e traz um bem-estar para mim, até em questão de saúde física, porque quando você acumula muita coisa, quando você tem muita coisa num espaço pequeno, acumula muita poeira. E eu tenho vários problemas de alergias respiratórias. Então, realmente, se eu tiver muita coisa e eu não der conta de arrumar, eu fico doente. Literalmente. Literalmente doente do nariz e da garganta. Mas outra questão que o minimalismo me ajudou muito foi saber priorizar as pessoas que eu quero na minha vida. E os momentos que eu quero ter com essas pessoas. E em questão de situações também. Já teve muita coisa que eu me prestei a situações que não eram agradáveis só para agradar o outro. Só para fazer uma média, sabe? Às vezes eu mantinha pessoas da minha vida que já não me agregavam em nada, mas eu mantinha elas ali por medo de deixá-las irem, sabe? E o minimalismo, ele me trouxe muito essa paz de espírito de falar, essa pessoa eu não preciso mais na minha vida, vale a pena me afastar. Tem esse desapego também, né? E é o mais difícil de todos, eu acho. Você fazer esse desapego aí de pessoas que não agregam mais na sua que vida. não agregam, que não... E também tem a questão de você saber dizer não, né?
que é a questão da agenda lá que a gente estava Isso. falando, E que é muito né? difícil, pelo menos pra mim, é muito difícil até dizer não. para pessoas, né? Tem uma pessoa que não faz mais sentido ter na sua vida nesse momento agora e você insiste, ele insiste porque tem receio de dizer não, tem receio de se afastar. Mas durante a vida a gente vai encontrar e várias pessoas, pessoas que vão ficar e pessoas que só estão ali para completar uma missão na tua vida e depois Ir embora. ir embora. É a questão do essencial, né? Sim. É questão realmente do essencial. Tem uma citação no livro do Pequeno Príncipe que fala, né? Eu O adoro esse essencial é invisível aos olhos. Sim. Então, a gente tem... Às vezes, a gente dá muita importância às coisas, a gente dá muita importância a itens materiais, né? E a gente... Até a internet também. E a gente se esquece que pessoas são mais importantes do que coisas, né? E esse modelo de vida, como vocês quiserem chamar, modo de viver, conceito, enfim, o minimalismo, ele traz muito essa consciência pra gente, né? Sim. Da gente, não é que a gente não... eu vou ser um monge, vou largar tudo. Não é isso, né? As pessoas continuam tendo seus objetivos, eu acho que elas conseguem até alcançar mais rápido os seus objetivos por conta desse foco, por conta desse autoconhecimento, por causa desse controle. Então, elas conseguem alcançar mais objetivos de formas mais prazerosas, sem que isso sacrifique a sua vida, sem que isso sacrifique a sua saúde mental. E isso também é uma essência, né, que a Bíblia fala pra gente. Eu li aqui no começo, posso até reler novamente para a gente encerrar esse versículo que eu gosto muito, que fala bem assim, ó: porventura não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais importante que a roupa, né? Mais que a roupa. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem colhem celeiros. Por que vos preocupais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Pois eu digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida que é tão preciosa, né? Com coisas que são materiais. São efêmeras, né? Que são passageiras, que se estragam, que se rasgam, né? E às vezes a gente vive uma vida inteira em torno só disso. São itens essenciais, sim, mas existem mais coisas, né? Sim. Existe um universo de maiores possibilidades pra gente que a gente pode alcançar. Tem coisas mais importantes e mais especiais que a gente pode alcançar se a gente se desprender um pouquinho dessa parte material, né? Essa é a nossa mensagem de hoje. Se você não conhece o minimalismo, se você ficou interessado, se você já é minimalista em alguma área da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Se você não sabia que era minimalista e descobriu agora. agora, como a Letícia, né? Eu fazendo a entrevista com ela. Mas procura estudar mais sobre o assunto, procura estudar mais sobre essas questões, né, que vai trazer para a gente essas prioridades que são necessárias para a nossa vida, até para a gente poder viver uma vida mais leve, né? Viver uma vida mais tranquila. Eu acho que a pandemia ela veio ensinar muito a gente. Com certeza. Né? Essa questão da prioridade, do essencial. Então, foi a partir da pandemia que eu comecei a fazer, sabe, esses links, assim. Por que eu tenho tudo isso aqui na minha casa, né? Não poderia ser mais simples? Para que eu tenho isso aqui? Tá tantos anos aqui, não serve para nada, só para acumular poeira. E passei por um processo não só de questões de desentralhe da casa, da roupa, mas de alimentos também, que eu abandonei, né? Não como mais isso, não uso mais isso. E é um sistema bem complexo, né? Que vai se completando. Ele vai fazendo complementos, né? E a gente pensa que é só questão de, talvez, roupa, sapato. Mas é muito além, maior, né, do que isso. É muito
mais além do que isso, e foi fantástico conversar com vocês sobre isso. Então, quero Digo agradecer. mesmo, Mary. Obrigada pelo Muito convite. obrigada pelo convite. Agradecer a Natália, agradecer a Letícia, que vieram aqui compartilhar, né? Eu ainda sou. A Natália não era e já virou, já conseguiu vencer lá as listas dela, não tem nada Graças a pendente. Deus, né? A Letícia sempre foi, né, Letícia? Já veio nesse caminho já do Doutrinada. essencial. E eu estou num processo dessa transição, né? Ainda tem coisas ali que eu ainda fico, eu vou guardar isso aqui, mas já tem outros itens que eu já consegui me desapegar. E é um processo de crescimento, né? Sim. É um crescimento mental, é um crescimento espiritual também, a gente se delargar dessas coisas, né? E é um processo de crescimento. E todo crescimento, toda mudança é difícil, não Com é certeza. fácil, né? E a gente tem que se desafiar para a gente poder crescer. Temos mesmo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Conta aí pra gente, participa, comenta aí se você também é minimalista, se você conhece alguém que é, se você deseja aprender a mais, né? E aí eu te incentivo também a procurar no Instagram, tem pessoas que falam muito sobre isso, tem vídeos também que falam muito sobre isso, que é bem legal, que vai trazer bastante conhecimento pra gente. E compartilha com aquela Manda amiga pra todo lá, mundo, galera. que é muito consumista, né, que está tendo algum tipo de problema, porque essa questão do consumo, ela traz problema para a nossa vida em vários sentidos. Não só na parte econômica, mas também na parte emocional e, às vezes, de relacionamento também, né? Muitos casamentos se acabam porque uso inconsciente do dinheiro, né? Ali tem um cônjuge que gasta mais do que o outro e eles não entram ali num consenso. Então, o minimalismo só tem coisas boas para trazer pra gente. E esse foi o nosso assunto de hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Necessário. O Amazonas já conta com energia limpa e com até 95% de economia. KSA Energia Solar. Economize na sua conta de luz e faça o seu dinheiro render. 90 dias de carência na sua primeira parcela e financiamento do projeto. Instale placas de energia solar na sua residência ou empresa de acordo com as suas necessidades. Visita técnica e orçamento grátis. Siga a gente nas redes sociais. @ksa.energiasolar. WhatsApp 92993951337. KSA. Confiança que gera energia.